Bom dia, irmão. Um bom sábado a todos. Aos nossos amigos que estão aqui presentes e também os que estão também presentes de maneira virtual em casa, né? Que Deus possa abençoá-los, que a graça do Senhor Jesus, a paz, que excede todo entendimento, encontre lugar no seu coração nessa manhã de sábado. Amém? Queridos, eu nem combinei com o cantor, mas a música que ele cantou aqui, a letra tem muito a ver com o que a gente vai aprender nessa manhã de sábado, tá? Nós vamos falar sobre um assunto, eu posso dizer que a mensagem dessa manhã, ela é um sermão mais tipo conselho, um conselho da Bíblia, claro, não é meu, é um conselho de Deus, que serve primeiro para mim, depois a gente repassa para a igreja, né? Então, todo sermão, antes do pregador trazer ele para a igreja, antes ele apanha em casa, né? Depois ele passa, ataca, né? Para os restantes que ouvem, a questão é essa. Então, nós vamos refletir em alguns textos da Bíblia, mas o nosso texto-chave é lá em Mateus 10:16. Já peço que você abra a sua Bíblia, você também que está em casa, pode abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus, é o nosso primeiro evangelho aí do Novo Testamento. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, Evangelho de Cristo, conforme escreve Mateus, na verdade, né? A gente costuma dizer Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, na verdade o Evangelho é de Cristo, né? Conforme escreveu Mateus. Capítulo 10, vamos ler o versículo 16. A minha tradução ela é um pouco diferente, mas acompanhe aí na sua, diz assim: Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Sereis, pois, astutos como a serpente e inocentes como a pomba. Em outra tradução, né? Outra versão, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Muito bem. Queridos, esse texto aqui, o autor dele, né? Quem falou essa frase aqui foi o próprio Cristo. E o momento em que ele cita esse tão conhecido texto é no momento em que os discípulos para a pregação do Evangelho, né, para prosseguirem. É a comissão dos 12. Ele junta ali os discípulos e começa agora a instruir, a aconselhar, a dar uma verdadeira aula para eles. Como se fosse assim: olha, eu vou preparar vocês porque daqui a pouco eu vou subir e aí daqui para frente, meu irmão, vocês vão ter que saber como se virar. É claro, vocês vão ter o Espírito Santo junto com vocês e é Ele que vai operar através de vocês. Mas vocês precisam de algumas orientações de como vocês vão viver nesse mundo. E Jesus já tinha passado muitas lições para os discípulos. E ele pensou assim, ele falou assim, olha, eu vou ter que dar umas orientações para vocês, porque vocês estão passando aqui por um treinamento, só que quando vocês chegarem, né, começarem agora o ministério, vocês vão se deparar com pessoas difíceis e vocês vão ter que estar prontos para lidar com elas. Então ele dá esse conselho aqui, que na verdade tem uma grande profundidade de aprendizado, grande profundidade teológica, grande profundidade de conselhos a passar para nós também nos dias de hoje. O mestre amado aqui, ele usa de forma simbólica, claro, como símbolo 4 animais, né? Ele usa aqui a ovelha, ele usa aqui o lobo, ele usa a serpente e ele usa as pombas, né, ou pombos. Ele usa então 4 animais nesse conselho que ele dá aos discípulos. Alguém aqui serve o exército? Acho que o Pedro, né, Pedro? Então, Pedro ali serve o exército. Eu não passei pelo exército. Uma vergonha, né, Pedro? Na verdade, quando eu era mais jovem, né, bem antes dos 18, eu sempre dizia, eu tenho vontade de servir o exército. Tenho vontade. Só que na cabeça das pessoas, o pessoal que serve, na época, né, aqueles que servem o exército,
eles estão preparados para a guerra, né? E, na época, a minha mãe, ela dizia o seguinte: não, filho meu não vai servir o exército, não. Porque, se for servir o exército e vier a guerra, é preciso ele ir para a guerra. E vai morrer lá, né? Morto de tiro e tudo. Então, vai não. Aí, então, a gente fez lá, o meu alistamento, eu fiz lá na cidade de Zedoca. E lá, meu amigo, é o seguinte: todo mundo que faz o alistamento é dispensado, né? Todo mundo. Se chega lá o Sylvester Stallone, está dispensado. E sabe o que eu pensava? Eu vou fazer meu alistamento militar lá para aquela região ali da fronteira, né? Roraima, por ali, porque aí dizem que lá até aleijado eles pegam para servir como bucha para canhão, né? Então eu vou lá. Mas eu fui dispensado. O que eu quero dizer é o seguinte: quem serve o exército, antes que ele comece a exercer, ele é treinado, ele é orientado, não é isso, Pedro? É como se o comandante deles ali, que eu não entendo a hierarquia, mas é como se o responsável por aquele pelotão dissesse assim: olha, eu vou preparar vocês, orientar vocês, porque vocês vão lidar com pessoas diferentes dos civis. Nós, militares, somos diferentes dos civis. A nossa forma de falar, não é isso? A nossa rotina, a nossa disciplina aqui dentro, nossa organização, nós somos diferentes dos civis. Então, ele prepara o que eles chamam de... Como é o primeiro estágio que chama? Assim, quando a pessoa vai, que ele chama o recruta. Ele prepara o recruta para poder entrar na corporação e se comportar como militar. Porque senão vai ser um militar se comportando como civil, né? Então, eles usam até de piadinha. A empresa que eu trabalho, a gente prestava serviço para o quartel-general do Exército, e eu ia muito lá, né? E peguei amizade com algumas pessoas ali, alguns tenentes, lá a gente conversava e tal. E eu lembro uma vez que eu não entendi uma coisa que ele falou lá, eu estava pedindo uma explicação, e ele me falou uma vez e eu não entendi, falei: explica, não entendi. Ele falou: você já serviu o Exército, meu filho? Eu falei: não, eu disse logo vi, né? E isso é uma vergonha para mim. Porque se ele diz assim: você é muito paradão, né? Então você tem que ser mais esperto. E aí, então, irmãos, o mesmo, eu estou usando como exemplo, o mesmo Jesus estava fazendo com os discípulos: olha, vocês vão para o meio de lobos. Vocês vão lidar com pessoas difíceis. Obrigado, irmão. Vocês vão lidar com pessoas difíceis. Então, eu quero dizer para você que nesse versículo aqui, como eu falei da grande profundidade, grande conhecimento teológico que tem aqui, primeiro, você vê nesse texto um problema e uma solução. Tem algumas táticas na hora que você vai preparar uma mensagem. Você pega um versículo e você olha ele, lê ele, estuda ele, aprofunda e foca em cada palavra. Depois separa ele em 2, 3 ou 4 partes, né? Eu separei esse versículo em 2 partes. A primeira parte do versículo diz assim: ó, eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Eu pergunto para você: isso é uma notícia boa? Não, não é notícia boa. Não é notícia boa. É desagradável, é assustador, né? E é um problema. Como é que você vai pegar alguém totalmente, como é que eu posso dizer, indefeso e jogar no meio? Por exemplo, eu estou usando um exemplo. É como se fosse assim: olha, eu vou pegar você sem nenhuma arma, sem nenhum jeito para briga, eu vou jogar você lá no Morro do Alemão de noite, né? Então é um problema. Lá o povo respira cheiro de pólvora, né? Então Jesus falou assim: olha, eu vou enviar vocês para o meio de lobos. Eu imagino a reação dos discípulos: hã? Aí Jesus pega e entra com a solução: sede, porém, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Jesus está dizendo assim: ó, estou dizendo para vocês de um problema, mas estou entregando também a solução. A solução do problema. Como é que vocês vão se comportar lá no mundo? Dessa forma, sendo prudente e sendo simples. Prudência, né? Ser prudente. O que é ser prudente? Ser sensato, cauteloso,
ou sábio também, né? O que é ser cauteloso? É no o famoso jeitinho brasileiro, andar por cima de ovos. Cuidadoso. Né? Cauteloso, é cuidadoso. Sensato. Sábio, tudo cabe aqui dentro. Né? E eu também posso colocar a palavra esperto, mas eu quero colocar uma aspas nesse esperto. Porque a minha versão aqui, essa versão peshita, ela usa a palavra astuto. Mas eu quero dizer para você que a palavra astuto, assim como a palavra esperto, ela pode ser aplicada em duas situações, né? Você pode, por exemplo, a palavra astuto é muito aplicado para Satanás, né? Sagacidade, é sagaz, é astuto. Só que existe alguém que é astuto e é esperto para o lado mal. A Bíblia chama isso de sabedoria aos próprios olhos. A Bíblia diz assim, olhando lá em Provérbios, não seja sábio aos teus próprios olhos. Sabe o que é isso aí? É pessoas que usam a esperteza para enrolar alguém a fim de ter benefício. Deus condena essa sabedoria. Na verdade, isso não é sabedoria. Não cabe o nome sabedoria nisso. O nome realmente, isso aí é esperteza, mas no sentido mal, né? É alguém astuto, mas a mesma capacidade astuta de Satanás, que é o conhecimento para destruir, para machucar, para prejudicar. Então Jesus está dizendo para os discípulos para eles serem espertos, mas entre aspas. Ele quer dizer o quê? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Olhem bem o lugar que vocês estão. Observem que o príncipe deste mundo é Satanás. Observe que nesse mundo o que reina é a injustiça. Então vocês vão ter que aprender a lidar com esse mundo. Porque, infelizmente, eu não posso ainda tirar vocês desse mundo. Vocês vão ter que aprender, em outras palavras, jeitinho bem brasileiro, a se virar. Jesus estava ensinando os discípulos a se virar. Eu estou trazendo aqui para o jeito brasileiro de falar. É como Jesus está dizendo assim, olha, eu vou explicar para vocês as manhas para vocês se virarem nesse mundo. Eu estou aqui brasileirando, né, a fala de Jesus. Nosso jeito cheio de gíria de falar. Irmãos, viver nesse mundo não é fácil. E se eu descer desse púlpito e colocar esse microfone na boca de cada um, eu acredito que vou ouvir de cada um de vocês algum testemunho negativo que você teve de viver nesse mundo, alguma injustiça que você teve que passar, né? Você foi vítima de alguma injustiça, você foi prejudicado, né? Ou por um órgão público, ou por alguém, algum bandido, e algum amigo, entre aspas, né? E eu não vou muito longe, até mesmo familiar, às vezes a gente foi machucado, foi injustiçado, e muitas das vezes até mesmo dentro da igreja a gente é injustiçado. Então a gente vive em um mundo difícil. Então Jesus, ele foi realista. Jesus falou assim, olha, vocês viram os milagres que a gente fez por aí? Vocês viram? Vi sim, Senhor. Vocês viram as maravilhas? Vi. Então o cristianismo é muito bom, né? Não, sim, Senhor, é verdade. Muito bem. Vocês viram que a gente pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de gente? Vi, Senhor, eu vi. Pois é. Mas eu quero dizer para vocês que não é um mar de rosas não, meu filho. Tem dificuldades e vocês vão ter que aprender a lidar com elas no mundo. No mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter lutas. Então Jesus agora começou a preparar eles para isso. O que eu acho interessante é que o texto sagrado, quando Jesus fala aqui, né, que eu envio vocês como ovelha. A ovelha é um animal indefeso. E ela é uma presa fácil ao lobo. Se você apenas imaginar uma ovelha lutando com um lobo, você vai perceber que é uma briga injusta. Porque a ovelha é um animal indefeso. A ovelha não tem garras. A ovelha não tem presas. A ovelha não salta como o lobo. Ela não é astuta como o lobo. A ovelha é um animal dócil, é um animal indefeso, um animal que depende de alguém. Resumindo. O lobo não, ele caça sozinho. O lobo se vira sozinho, ele caça. Ele fica à procura.
A ovelha é dependente. Você deve estar se perguntando, Adão, então Deus nos comparou muito mal. Devia ele ter investido. Ter colocado nós como lobo para aprender a se virar sozinho, né? E colocar os maus como ovelha que fica dependente. Mas, irmãos, Jesus nos comparou muito bem com uma ovelha. No dia que você depender de você mesmo, um só dia você causa um grande dano na tua própria vida. No dia que o Espírito Santo calar de falar ao teu ouvido, essa sensibilidade cristã plantada dentro do teu coração, essa ansiedade pelo que é justo, pela paz, no dia que isso apagar, você vai perceber como você se autodestrói com as próprias mãos. O ser humano, ele se autodestrói com as próprias mãos. E você não precisa pensar em ninguém de fora, não. Pense em você mesmo. Pense em você mesmo. Você sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. Você tem sim capacidade de se autodestruir com as próprias mãos. Porque dentro de você e dentro de mim existe algo que nós não conseguimos tirar. Paulo chama isso lá em Romanos 7 de a natureza pecaminosa. Dentro de nós existe isso. Mesmo sabendo o que é certo, temos desejo para andar no lixo da vida. Irmão, então eu não sou salvo. Mas quem foi que lhe disse que existe um ser humano que não sente esse desejo? Pelo que é mal? Pelo pecado? Não tem um. O pastor, o padre, o papa, seja lá quem for, existe dentro dele plantado o mal, que ele já nasce com ele. Não tem para onde correr não, meu querido. Já nasce com ele. E você vai lutar com isso até Jesus voltar ou até morrer. Não tem escapatória, não tem como arrancar isso. A única coisa que você pode fazer é alimentar mais a natureza espiritual, deixando a natureza carnal fraca. Então ela não vai ter força na tua vida. Você vai sentir desejo, mas por a natureza espiritual ser mais forte, vai te dar força para vencer o desejo. Entende? É a única saída que tem. Irmão, e se eu alimentar bastante a minha natureza carnal, amanhã você será um apóstata. Você vai apostatar da fé. Você vai abandonar os caminhos do Senhor. Você vai, assim como Paulo falou para Tito, falou assim, Tito, parece que lá na carta a Tito, ele disse assim, Tito, venha ter comigo aqui em Trode. Porque Dimas se apaixonou pelo presente século. Ou seja, ele está dizendo, isso aqui quer dizer apostasia. Tito, vem ser meu companheiro aqui. Porque o meu companheiro que estava comigo se apaixonou pelo mundo e abandonou a fé. Essa palavra apaixonou é porque foi alimentado. A gente quando se apaixona por alguém, a gente alimenta pensamentos. Alimenta o olhar. Entendeu? Acaba sonhando. Não preciso falar disso, não, todo mundo sabe. A gente alimenta demais. E aí se apaixona. Pelo mundo é do mesmo jeito. Estou fazendo aqui uma comparação para você entender melhor. A paixão pelo mundo é do mesmo jeito. A gente alimenta pensamentos. Sente desejo. Olha olho no olho a cultura do mundo. E por a natureza espiritual estar fraca, porque dá apenas um colherzinho de chá de Bíblia todo sábado, o mundo te ganha muito fácil. Muito fácil o mundo te ganha. Coisinha véia, fraca te derruba. Por quê? Uma vida espiritual lamentável. Só ora, como o hino que o irmão cantou aqui, só ora na urgência, quando o negócio está por aqui. Ó. Quando está se acabando o mundo, aí lembra de Deus. Né? Se possível, bota até milho no chão para se ajoelhar em cima. Acorda 3 horas da manhã, fica espiritual, lembra de Deus, frequência na igreja. Né? É um amor transbordante. Um desejo por Deus. Sabe, irmãos, a prova tem esse lado muito bom. Eu vi uma frase, parece que é do C.S. Lewis. Ele diz assim, se a dificuldade te fez orar, já te fez bem. Então, se a luta está te fazendo orar, glória a Deus pela tua luta. E pela minha também. Porque se não fosse a luta, a gente se apaixonaria por esse mundo e abandonaria a fé. Então, graças a Deus pelas lutas da vida, pelas dificuldades. É por isso que Paulo diz o seguinte, olha, como é que ele diz, meu Deus?
eu queria usar a mesma palavra dele, mas eu vou usar aqui as minhas. Paulo diz o seguinte, que ele tem alegria porque eu me alegro com o sofrimento, porque através dele eu adquiro experiência. Através da experiência eu consigo esperança, e através da esperança eu consigo fé. Paulo ele fala disso, né? Então ele quer dizer o seguinte, que se tirar o sofrimento da vida, né, a gente se acha eterno. Parece que a gente nem envelhece. E é por isso que o homem mais sábio que já pisou nesse mundo, como diz a Bíblia, nunca houve e nunca haverá homem tão sábio como Salomão. Ele diz o seguinte, é melhor estar na casa de luto que numa casa de festa. Ele diz isso lá em Eclesiastes. E aí ele vai explicar por quê, né? Na casa de luto você lembra que você um dia também estará dentro de um caixão rodeado de pessoas. E aí você começa a pensar na vida. Você começa agora a entender que precisa valorizar mais aquilo que realmente tem valor, que é a tua família. Você para pensar e pensa, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Eu preciso valorizar o que tem valor e eu preciso abrir mão das asneiras dessa vida. Eu estou perdendo muito meu tempo. Eu preciso priorizar mais o que tem valor. Numa casa de luto a gente pensa assim. Agora numa casa de festa, a gente alegra o coração e a alma, né? Mas a mente está parada. A gente acha que a gente é eterno. A gente acha que nunca vai chegar a velhice. Que nunca vai chegar o dia mau, como diz Salomão em Eclesiastes. O dia mau. A gente acha que ele nunca vai chegar. A gente não se prepara, né? Então a gente gasta o que tem e o que não tem. A gente gasta tempo, gasta energia, gasta dinheiro, gasta tudo. Então, irmãos, a falta de sabedoria. Então Jesus falou o seguinte, olha, eu vou enviar vocês como ovelha para meio de lobos. Jesus está dizendo o seguinte, olha, mesmo vocês sendo bons, vocês vão ter que lidar com quem é mau, quem é injusto, quem é covarde. E vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Agora eu quero lhe dizer o seguinte, nessa segunda passagem onde ele diz assim, olha, sede prudentes ou espertos como a serpente, ele quer dizer o seguinte, fique atento. Irmãos, no mundo que nós vivemos, o homem é o lobo do homem. As pessoas, elas querem passar por cima das outras, e elas chamam isso de vida e de crescer. Né? Ah, eu me sobressaí na empresa. Demitiram fulano, eu fiquei. Ah, aquele otário voou, ainda bem. Né? A gente quer ter benefício prejudicando outros. Esse é o mundo que nós vivemos. Eu não sei como é que alguém olha para esse mundo, o mundo é belo. Como diz aquele, no melhor lugar do mundo, o mundo ainda existe beleza, que compensa você admirar. Mas a filosofia desse mundo, a cultura desse mundo é triste. A esperança que ele passa para a gente é deprimente. E é assustador. A gente ainda bem que se distrai um pouco, porque se focar demais fica doido. Se focar demais na esperança que o mundo tem para oferecer para a gente, fica louco. Fica louco. Uma vez eu lembro que alguém fez uma pergunta e eu pedi até um tempo para pensar na resposta, embora eu já sabia a resposta, né? Alguém perguntou assim, Adão, se tu não acreditasse em Deus, que Ele existe, que Ele criou e tudo, se tu não acreditasse que existe Jesus Cristo, que Ele veio e morreu, fez a promessa de retornar, e se tu não acreditasse que um dia Ele iria voltar para resgatar, que a gente vai morar numa cidade celestial, onde a vida vai ser sem fim, onde a felicidade é eterna, onde se cumpre Apocalipse 21, não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem nada. Se tu não acreditasse em nada disso, como era que tu viveria hoje? Como é que tu pensaria hoje? Eu disse assim, eu já teria morto há muito tempo. Estaria morto há muito tempo. Por quê? Porque eu ia entrar em desespero. E eu ia pensar, sabe o quê? Da vida, assim, que foi inútil ter nascido. Afinal de contas, nascer para quê?
A vida tem muita coisa boa a ser vivida? Tem. Mas o que aguarda é o quê? A morte. É o salário do pecado, é a morte. Nascemos em pecado, então vamos herdar o quê? Morte. E se ninguém quer experimentar a dor da doença, se ninguém quer experimentar a dor da morte, é não ter nascido. Então, o que me dá esperança e sentido para viver é saber que um dia tudo isso aqui vai ter fim. Entendeu? É isso. Se tirar isso, perdeu o sentido da vida, perdeu a graça. Porque as outras coisas são boas? São. Eu não vou ser hipócrita dizer que não é. Tem coisas boas? Tem. O que eu digo é, há mais malefícios que benefícios, entendeu? O mal nesse mundo se sobressai, é mais. O pecado no mundo é maior. O mal é maior. É por isso que você vê. O que é que dá manchete nos jornais? O que é mal. Ninguém anda compartilhando coisas boas. Quando compartilha um videozinho lá sei lá, numa rede social, dura ali 30 segundos, né? Alguém, olha que bonitinho, dá uma curtida e pronto. Mas uma matéria só para falar, isso é uma raridade. Eu não vou dizer que não tem, é uma raridade, né? Agora, a maldade, meu irmão, é o sangue que corre nas veias da mídia da notícia. Entendeu? O que é mal. Então, Jesus falou assim, olha, vocês precisam ser espertos. Fiquem espertos. Você pode ser vítima. Você pode ser vítima de injustiça social. Você pode ser vítima de injustiça, alguma injustiça familiar, alguma injustiça, enfim. Você pode ser vítima. Fique atento, fique esperto. E aí Jesus falou o seguinte, vocês têm que ser espertos como a serpente, mas vocês também precisam ser simples como as pombas. Simples como as pombas. Essa palavra simples quer dizer também o sentido da simplicidade, né? Mas o sentido, essa palavra, ela vai mais além. Ela quer dizer sem malícia. Ela quer dizer puro. Alguém puro. Que não tem maldade nas intenções. Por exemplo, vocês conhecem a tal crítica construtiva? Quem não conhece, né? A crítica construtiva, ela é mais usada para ofender que para corrigir alguém. Você sabia disso? O que as pessoas deram o nome de crítica construtiva, na verdade, elas usaram a palavra construtiva como uma máscara para encobrir a sua crítica. O seu desejo de te diminuir diante dos outros. Irmãos, o que sustenta o Evangelho de Cristo não são as regras, é o amor. No dia que as regras estiverem acima do amor, acabou o cristianismo. Se tornou a religião dos fariseus, dos quais havia apenas cobrança. E não havia compaixão, amor, misericórdia por ninguém. Jesus chegou e falou para eles assim, olha, vocês focaram tanto nas regras que esqueceram a base que é o amor. Não, mas não está dizendo que tem que fazer, Jesus. Eu não estou dizendo que não é certo. O que eu estou dizendo é, isso aí você está colocando acima do mais importante. É isso que eu estou dizendo. Você está colocando acima. E eu já percebo dentro do seu coração qual é a tua intenção. Tu não está pensando na religiosidade. Tu não está pensando na congregação. Dentro do teu coração existe malícia. O que você quer, na verdade, é se enaltecer diminuindo o outro. E isso, para mim, não é cristianismo. Você pode dar o nome que você quiser. Para mim, não é cristianismo. A base fundamental do cristianismo é o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você tira essas duas coisas aí, o cristianismo desaba sobre as nossas cabeças. Porque o que mantém uma doutrina não é regra, é amor. É amor. Então veja, Jesus falou o seguinte, sejam simples como as pombas, ou seja, não haja em vocês malícia, sejam puros. Por quê, Senhor? Que eu preciso ser esperto, mas também ser simples. Jesus que podia dizer o seguinte, olha, no dia que vocês ser só esperto e não ser simples como as pombas, vocês vão acabar se tornando lobo. Porque, irmãos, quem age como lobo se torna lobo.
E você sabia, existe muita ovelha agindo como lobo. Se você não mudar e não se tornar ovelha, você vai se transformar em um lobo. Você precisa voltar a ser ovelha. E você precisa voltar a ter a simplicidade dos pombos. Jesus então passa, você vê, uma grande lição em apenas um versículo, com pouquíssimas palavras. Mas ele usa 4 animais, dos quais pode nos passar um grande aprendizado. Então sejam simples como os pombos, mas também sejam espertos, para que vocês não sejam presa de lobo. Agora o interessante é que eu fico imaginando, eu peguei esse texto, esse versículo, escrevi ele e comecei a cortar algumas coisas para ver o sentido, como mudaria, né? Eu peguei esse texto, escrevi ele, né? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Eu peguei e risquei, eu vou tirar o pombo. Não seja simples como a pomba, peguei e tirei, ficou só assim. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede esperto como a serpente. Falei, pronto, se eu pregar só isso aqui e esquecer o resto, o povo diz assim, pronto, daqui para frente, o camarada vir me pedir dinheiro emprestado, eu vou mandar, né? Primeira vez que camarada vinha aqui dizer alguma coisinha com um parente meu, já vou entrar com um esperto igual a serpente, dar um bote nele, jogar ele lá. Entendeu? Então daqui para frente vai ser assim. Aí eu falei, rapaz, pois viu como já precisava do resto? Porque senão o povo fica doido, né? Aí eu peguei e fiz ao contrário. Digo, agora eu vou deixar a parte dos pombos e vou tirar a parte da serpente. Aí ficou. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sejam simples como os pombos. Falei, vixe, o povo vão fazer da gente gato e sapato, né? O povo vão vir com a maldade toda e a gente mãozinha na cabeça. Calma, não é assim. Pá, calma, não é assim. Falei, não dá certo. Esse negócio vai perder o equilíbrio. Então, Deus, como é o Deus do equilíbrio, então ele passa esse conselho. Sejam espertos, mas ao mesmo tempo, simples. Para quê, Senhor? Para não se tornar presa, mas também não ser predador. Você não pode ser presa, mas se passar a ser predador, ficou pior que presa. Porque presa pelo menos é inocente. Agora, predador, tem um juiz que te aguarda. Todo dia o fogo é aquecido. E quando alguém acha que ele está frio, ele joga um pouco de enxofre, né? Então, para não ser predador, nem ser presa, ouça o conselho de Deus. Ouça o conselho do mestre. Você que está em casa, faça o mesmo. Ouça o conselho do mestre. Seja esperto, mas sem malícia. Continue sendo puro. Não esqueça que a base do cristianismo é o amor. E quando Jesus falou, maldito o homem que confia no homem, ele não está dizendo para você não confiar no próximo. Ele está dizendo para você não confiar em você mesmo, porque você é homem. Na tua força, na tua capacidade, no teu intelecto, no teu conhecimento. Entendeu? Irmão, então eu posso sair emprestando dinheiro a juro para todo mundo? Lembre-se do conselho, seja esperto como a serpente. Né? Tem que ver onde cabe e onde não cabe. Tem que ser esperto, sem perder a pureza. Certo? Então, queridos, a mensagem dessa manhã é essa. É o conselho de Cristo para a tua vida, para a minha vida, para que a gente viva melhor nesse mundo difícil e herde o reino eterno preparado para cada um de nós. Se você que ouviu essa mensagem nessa manhã ignorar esses conselhos, que não são meus, são de Cristo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou ser só serpente. Ou então eu vou fazer do meu jeito, eu vou ser só pombo. Depois não reclame do resultado. Jesus passou aqui a lição por completo, né? Ele não falou em partes. Então você precisa de todo o complemento para ter sucesso. Se tirar uma parte, o fracasso é total.
Então, nesse momento, o Pedro ele vai cantar mais uma música para finalizar a mensagem dessa manhã. E que Deus em Cristo nos abençoe.